Continuando, então, com as restrições ao direito de propriedade, vamos falar da ocupação temporária. Ocupação temporária, como o próprio nome diz, é o Estado ocupando temporariamente um bem imóvel. Não é só isso, mas não tem muito além disso. Conceito jurídico. É a forma de limitação do Estado à propriedade privada que se caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada, de imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Vocês vão ver agora que as restrições, as próximas restrições, em regra, vão ser gratuitas ou remuneradas. Quando que a gente vai estabelecer se é gratuito ou remunerado? Ela vai ser gratuita quando não gerar nenhum prejuízo. Remunerada quando houver alguma forma de prejuízo, comprovado ou não. Bom, onde está prevista a regulamentação? No mesmo decreto que trata da desapropriação, tá? Porque ela tem uma correlação com a desapropriação. Decreto 3365 de 41. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará caução quando exigida. Caução é um pagamento adiantado para garantir o pagamento do aluguel dessa área. Como se fosse um arrendamento forçado. Eu vou construir, por exemplo, teve uma ocupação temporária recentemente na minha rua. Vamos dizer esse pouco, eu sempre uso os exemplos da vida dele. O que eu vou fazer, né? São coisas que a gente vê acontecendo e, e sempre faz uma associação com o conteúdo. A minha rua, ela foi asfaltada nessa operação Asfaltaço. Você sabe que tem uma operação Asfaltaço do município. E a minha rua entrou, né? Ela foi asfaltada e o maquinário ele precisava ficar em algum lugar, porque eram máquinas pesadas. É um lugar que não tem como parar no acostamento, não tinha como deixar essas máquinas no acostamento, porque é uma rua bem estreitinha, como muitas são aqui, né, em Florianópolis. E o que acontecia? As máquinas ficavam no estacionamento do colégio. O colégio Autonomia, que é atrás da Fiesc, tem um estacionamento ao lado, bem grande, então é uma obra não edificada, é um espaço não edificado, que era utilizado provisoriamente para colocar um maquinário para fazer uma obra do lado. Essa é a previsão geral e doutrinária do que é uma ocupação temporária. É o exemplo clássico de ocupação temporária. Eu uso um local, eu vou indenizar posteriormente, de acordo com o tempo, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu não alugo da pessoa aquele terreno. Eu faço um acordo ao final para dizer, olha, fiquei 6 meses, quanto seria o aluguel da área por 6 meses? Aí eu vou calcular de acordo com a região, de acordo com a utilização. Se houver algum prejuízo, se, por exemplo, uma máquina pesada passou por cima de uma construção, uma laje, alguma coisa assim, quebrou, isso tudo tem que ser indenizado também. Qualquer prejuízo vai ser indenizado ao final. Essa é a questão. A indenização vai ser ao final. O que pode acontecer é que eu, proprietário do terreno, não me sinto à vontade, eu acho que o município vai me dar calote, não vai me pagar, então eu vou ter que ajuizar uma ação para exigir uma caução, uma garantia. Caução é uma garantia. Me dê uma caução, 5, 10, 15 mil reais, para garantir o pagamento ao final e é descontado desse valor o pagamento. Então, quando é que cabe ocupação temporária? Para a realização de obras públicas, então eu estou realizando uma obra pública num terreno vizinho, eu preciso ocupar esse terreno vizinho. Inexistência de edificação no terreno ocupado, então esse terreno ele não pode ter uma edificação, eu não posso invadir uma casa de alguém, eu posso ocupar o terreno dela, posso ocupar parte do terreno, mas eu não posso invadir a casa. Indenização e caução quando exigida. A forma não é rígida. Tá? Inclusive, isso pode ter sido feito aqui, por exemplo, por voluntariedade. O município pediu, não se estava utilizando toda a área, o colégio cedeu. Ou ele pode ter feito algum tipo de acordo, um desconto do IPTU, não sei. Mas a forma não tem rigidez. Tá? Aqui tem um exemplo de uma ação que uma pessoa ajuizou para questionar, porque
era uma área maior, né? Não era uma ruazinha que estava passando ali por 2 meses. Ocupação temporária, utilização de propriedade particular pelo prazo de 5 meses, imprescindível para a execução do caminho de serviço como forma de viabilizar o acesso à construção do trecho norte do Rodoanel. Possibilidade de emissão na posse mediante avaliação prévia para apuração do valor do arrendamento forçado. Então, o município, na verdade, foi o contrário, foi o município ou o estado que teve que fazer essa ação para se emitir na posse, para conseguir garantir tomar posse da propriedade, porque ele precisava passar por aquela área. Então, equipara-se a um arrendamento forçado, mas foi exigida caução. Tá? Teve que ser feita uma avaliação da área que seria utilizada, quanto sairia o aluguel daquela área, o arrendamento daquela área, e teve que ser depositado esse valor. Tem algumas outras hipóteses que não são essa hipótese específica da ocupação temporária, essa do livro, né? Essa que a gente vê na doutrina, que é ocupação e utilização de instalações, equipamento, material relacionado à saúde. Então, a gente pode pensar agora no que está acontecendo na pandemia, tá? Pode se utilizar, não foi esse exemplo que eu cito aqui, eu cito outro exemplo, esqueçam esse exemplo, mas eu poderia utilizar em razão da pandemia. Quando é extinta uma concessão, também é permitida a ocupação temporária dos bens reversíveis, ou seja, daquilo que eu preciso para manter o serviço de forma contínua, não tem problema nenhum. Só que não é a previsão específica do livro. Escolas para colocação de urnas, etc., isso também entraria dentro dessa ocupação temporária. E tem a requisição administrativa. Ela é um pouco parecida. Vocês vão ver que alguns autores acabam usando a previsão do artigo 5º, inciso 25, para falar da ocupação temporária. Tem um autor, eu não me lembro o nome dele, ele dá umas aulas online, eu gosto bastante dele, e ele cita a ocupação temporária, a previsão legal da ocupação temporária como sendo o artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Mas a grande parte da doutrina coloca esse artigo 5º, inciso 25 como caso de requisição administrativa. Por quê? A principal diferença ali da ocupação e da requisição é o iminente perigo público. Se existe um iminente perigo público, é autoexecutório. Tá? É imediato, autoexecutório, não precisa de uma decisão judicial permitindo que eu tome posse do local. Se eu vou fazer uma obra, se eu vou asfaltar uma rua, não existe nenhum iminente perigo público, certo? Eu vou asfaltar uma rua, eu tenho tempo de planejar aquilo, saber aonde eu vou colocar o maquinário, falar com o proprietário. Se o proprietário não concordar, eu vou ter que emitir na posse, ajuizar uma ação, preciso de uma autorização judicial. Não é autoexecutório. A requisição é autoexecutória, porque tem perigo, iminente perigo público. Lembrando disso, vocês não confundem mais requisição e ocupação. Então, artigo 5º, inciso 25 da Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário a indenização anterior, se houver dano. Então, mesma coisa. Se houver dano, tem indenização. Parte da doutrina fala que a ocupação sempre vai ter indenização. Eu não concordo. Existe a previsão de que pode ser indenizado, mas se o proprietário não se mexer e não fizer algum acordo, se não for oferecido imediatamente uma indenização, um valor, pode ser que ele não receba. Então, não é necessariamente remunerado. E a requisição é bem clara que indenização ulterior, se houver dano. Então, é um procedimento unilateral, autoexecutório. Ele surgiu, essa previsão legal surgiu para casos de guerra ou grande comoção, que também é o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora, o que a gente viveu quando houve greve dos caminhoneiros, são casos de perigo público, de grande comoção, semelhantes à guerra, tem se falado muito, né, de uma estrutura semelhante à guerra para enfrentamento da pandemia, não que as pessoas, nós estejamos em casa numa situação semelhante à guerra, não é nada disso, tá? Em regra, vocês estão todos seguros, não existe um risco à segurança de vocês imediato, mas é um estado de grande comoção e de necessidade pública. Então, vai ser oneroso com indenização a posteriori,
E quando não for caso de guerra, só vai se justificar em caso de perigo público iminente. Incêndio, inundação, epidemia. Vejam, esse exemplo que está aqui de epidemia, que eu coloquei, é o que a doutrina fala, não incluí agora por causa da pandemia. Sonegação de gêneros de primeira necessidade, por exemplo, álcool gel. Eu posso fazer uma requisição, o Estado pode fazer uma requisição administrativa de álcool gel, ou álcool em gel. Pode ir no supermercado e dizer, esse estoque todo aqui, ele foi requisitado, nós vamos pagar depois. Tá? A indenização ela é posterior, e essa é uma das diferenças da desapropriação para a requisição de bens móveis. Porque o que diferencia isso? Não está desapropriando, pegando esse álcool em gel? Não, porque a desapropriação, a indenização é prévia. Eu pago antes. Na requisição, o pagamento é posterior. E auto-executório, não precisa de uma autorização judicial. É bem diferente, apesar do resultado final ser semelhante, que é a perda da propriedade. Eu vou requisitar álcool em gel, não vou desapropriar. Para fazer uma desapropriação de álcool em gel, eu preciso de mais tempo. A desapropriação é um processo mais lento e mais custoso para o Estado também. Então, aqui eu trouxe um exemplo, esse exemplo já é antigo, né? Depois sobre requisição administrativa das águas. Nós também a gente está numa pandemia, seca, está em uma situação drástica, né, na nossa região. Então, eu poderia fazer uma requisição administrativa para água, para álcool em gel, para tudo, né? Para tudo. Mas eu posso pedir, por exemplo, dos açudes da região, fazer requisição. Requisição, eu vou lá, vou requisitar a água, vou tirar a água dos açudes particulares, vou indenizar. Indenizar o quê? Bom, é um açude que tinha peixe, ou que animais dependiam daquela água, ou que plantação dependia daquela água, eu perdi a plantação. Isso tudo o Estado vai ter que indenizar, claro, a partir de um movimento da pessoa. Isso é importante vocês saberem para quê. Vocês pensam, pô, mas eu não vou trabalhar no Estado, isso aqui não me atinge, não faz parte da minha realidade. Se vocês forem advogados, forem procurados por alguém que teve um bem requisitado, um dono de um posto de gasolina, alguém que teve um bem particular requisitado, isso pode acontecer. Tem que saber que direito essa pessoa tem. Temer edita decreto que autoriza o governo a requisitar veículos particulares. Né? Tempo do antigo, fazem, quantos anos faz que Temer não está mais no governo? Parece que foi no século passado. Né? O presidente Michel Temer publicou em edição extra do Diário Oficial deste sábado um decreto que autoriza a requisição de veículos particulares necessários ao transporte rodoviário de cargas consideradas essenciais. Isso aqui foi na época da greve. Teve a greve dos caminhoneiros, começou a faltar alimentos, começou a faltar combustível, principalmente. Eu lembro que a gente teve que suspender as aulas, não sei se vocês se recordam. A gente até ficou sem aula durante uma semana, eu acho, porque começou a faltar combustível. As pessoas não tinham como se deslocar mais para a faculdade, para o trabalho. Foi muito parecido, só que muito mais curto do que está acontecendo agora. O que o Temer fez? Fez um decreto autorizando a requisição. Então, o que era a requisição? Ele, inclusive, autorizou que primeiro eram militares, depois as polícias no geral, agentes públicos poderiam requisitar carros para transportar combustível. Eu poderia também, por exemplo, requisitar o combustível de um posto de gasolina que ainda tinha gasolina. Seria possível. E aí eu trouxe um exemplo mais atual de previsão de requisição, a lei que trata da pandemia, Lei 13979. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, em hipótese em que será garantido o pagamento posterior da indenização justa. Então, posso fazer a requisição. É um caso de requisição administrativa que se aplica agora. E aqui eu trouxe um outro exemplo, que é mais antigo. Se lembram da existência da Cracolândia, em São Paulo? E lembram que quando o Dória também, quando ele era prefeito, veja como as coisas mudam. Era para ele ser prefeito até agora, né? Umas coisas mudam
estão mudando rapidamente, aceleradamente no país. Quando o Dória era prefeito, ele tentou acabar com a Cracolândia. E aí o que ele fez? Em um decreto publicado no último sábado, no Diário Oficial, a gestão Dória determinou que uma área de pouco mais de 14 mil metros quadrados, 14 mil metros quadrados na região da Cracolândia, de interesse da prefeitura. Interesse para quê? O espaço foi declarado, então, como de utilidade pública. Segundo o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Anderson Pomini, após a decretação da utilidade pública, foi feita uma requisição administrativa em razão do iminente perigo público. Na Cracolândia, o perigo seriam as atividades criminosas que lá aconteciam e poderiam retornar. A fundamentação legal justificou o G1. Fez uma requisição administrativa, que é autoexecutória, que não precisa, obviamente, então, de autorização judicial para poder adentrar naqueles imóveis. Será que é o caso de requisição administrativa? Iminente perigo público. Quantos anos faz que existe ainda, né? Há quanto tempo existe Cracolândia naquela localização? Foi nos últimos 2 anos? Existe, ó, mais de décadas. E aí, isso aqui é um trecho de uma reportagem que saiu na Abril, que ela ouviu na Exame, que ela ouviu alguns especialistas do direito, e um professor Antônio Cecílio Moreira Pires, explica que o dispositivo só se refere a casos muito específicos de emergência e não prevê a demolição dos imóveis. Não sei se vocês se recordam também, os imóveis foram... a Guarda Municipal entrou nos imóveis, levaram tratores, destruíram propriedades. E não é o caso, tá? Requisição administrativa. Que caso seria aqui? Se quisesse, se o município realmente entende que aquilo é de necessidade pública. Desapropriação. Beleza. Qual é o problema da desapropriação? Indenização. A indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Prévia, tem que pagar antes, ela tem que ser justa, ou seja, tem que ser o valor de mercado, o valor comercial, e tem que ser em dinheiro, não é em títulos da dívida pública, não é em desconto do IPTU, não. É pagamento, tem que pagar. É como se fosse uma compra forçada. E, obviamente, isso é muito caro. Uma região central, São Paulo, com 14 mil metros quadrados. Vocês imaginem quanto que isso vale. Então, a prefeitura não podia fazer isso simplesmente para tirar aquelas pessoas de lá. Tinha que ter um objetivo maior, porque seria caríssimo. Por isso que ele inventou essa requisição, que não adiantou de nada, né? Porque deslocou de um lado para o outro da Avenida Cracolândia. Então, o que diferencia a requisição da ocupação temporária? Quando recai sobre bem imóvel, ela pode parecer ser a mesma coisa. Quais são as características que diferenciam? Iminente perigo público. Então, tem que comprovar que existe iminente perigo público. A ocupação temporária também tem que ter uma obra pública. Ela não é autoexecutória. Tá? Deixa eu ver então o caso. Vamos. E a requisição e desapropriação. Qual é a diferença? Mesma coisa. Existe um iminente perigo público, por isso eu vou fazer uma requisição. Por exemplo, se eu trato de bens fungíveis, eu posso fazer desapropriação de bens móveis, tá? Isso é plenamente possível. Só que aí o pagamento tem que ser prévio, justo e em dinheiro na desapropriação. Depende de um processo. Eu abro um processo administrativo, eu declaro de utilidade pública aquele bem, eu pago previamente, então acaba sendo bem diferente, tá? Segundo esse exemplo da requisição do carro, né? Polícia requisição, carro para a polícia. Aqueles filmes americanos sempre tem aquelas cenas de perseguições que a polícia para alguém no meio da rua e pede o carro da pessoa e diz que precisa do carro para perseguir alguém. Ele pega o carro, sai e destrói o carro da pessoa. Não é para destruir, tá? É por acidente, então se destruiu, o município, o estado vai ter que pagar, indenizar a pessoa. E a servidão administrativa. O que é uma servidão em geral, tá? Falo de hábito de falar, estou com pergunta séria. Servidão administrativa é o direito real de uso instituído sobre imóvel de propriedade alheia. O que é um direito real? Que vai acompanhar o bem.
não é um direito pessoal, não é um contrato que eu fiz com uma pessoa. Então, se eu faço um contrato com alguém para utilizar a propriedade dela, quando essa pessoa vender essa propriedade, esse contrato vai ser revisto. Se o direito é real, ou seja, se ele incide sobre o bem, a pessoa não vai, a pessoa que comprar, ela vai comprar com esse ônus. Ela não pode se desfazer desse ônus. Então, quando eu instituo a servidão, ela não é uma relação contratual pessoal direta com alguém. É sobre o imóvel, é sobre o bem. Por isso que é direito real de uso. Instituído sobre imóvel de propriedade alheia, por entidade pública ou por seus delegados, e aqui tem uma diferença do que a gente tratou até agora. Quem é que vai fazer a servidão? Quem é que vai executar a servidão administrativa? Vai ser o município, Estado, a União, ou a quem ela delegar, a quem o ente político delegar a competência. O que ele pode delegar? Mostrando ali nos fios. Eu posso delegar para a empresa que vai fazer, que vai instituir, que vai colocar aqueles fios, que ela faça a servidão. Então, que ela execute a servidão. Eu vou dar autorização para uma empresa particular fazer isso. Uma empresa, para a Celesc, fazer isso. Em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Então, eu vou fazer um serviço público, por exemplo, fazer uma passagem de uma fiação. Essa é a diferença da servidão que a gente estuda aqui para a servidão de passagem que vocês estudam em direito civil. A servidão de passagem é um proprietário com o outro. Tá? Eu tenho uma propriedade aqui, uma outra propriedade atrás. A de trás que tem acesso à rua, eu faço uma servidão de passagem. Né? Eu instituo essa servidão de passagem. Ela também vai permanecer, também é um direito real, vai ter que ser indenizado, tá? Mas eu vou conseguir são dois particulares, tá? Aqui dessa servidão. E nesse tipo de servidão, não. É o Estado querendo passar uma obra, passar um serviço por ali. Quer passar uma estrada, eu quero passar uma fiação por uma propriedade. Estrada não é muito bom exemplo, porque entra mais para a desapropriação. Tá? Até, na verdade, acaba sendo a mesma forma de indenização, acaba dando mesmo. Então, vem do direito civil, a concepção de servidão, é um prédio em favor do outro. Fios elétricos, colocação de placas. Vocês já notaram que tem casas que têm placas, né? O nome da rua está no prédio de alguém, na casa de alguém. Não foi a pessoa que, por liberalidade, decidiu colocar aquilo. E ela não pode tirar também. Ah, não quero mais essa placa na frente da minha casa. Não quero mais esse poste da Celesc dentro da minha propriedade. Eu até posso fazer um pedido para alterar a localização, por exemplo. Mas, em princípio, depois que foi colocado, não tem muito o que fazer. Salvo a atualização do serviço, né? Por exemplo, elétrico, eu poderia pedir que fizesse uma passagem subterrânea. Como é que é constituída, então, a servidão? Por acordo. Então, se a pessoa concorda, ela vai lá, vai fazer um acordo, vai receber, vai ser indenizada. Por sentença judicial, quando não tem concordância, e o procedimento vai ser semelhante ao procedimento da desapropriação, que nós vamos tratar semana que vem. Está lá no decreto 3365. E a publicidade da servidão? Eu preciso colocar isso na matrícula do imóvel, tá? Porque é um direito real, não é um direito pessoal, não é um contrato de gaveta com o Estado. É um contrato que vai constar na matrícula do imóvel. Por quê? Porque a pessoa que for comprar esse imóvel precisa saber que tem um serviço passando por ali, que tem uma fiação elétrica, que tem uma tubulação de gás passando por baixo do terreno. Imagina se eu não sei, eu compro e eu quero construir uma piscina. Tá? Eu comprei um imóvel, quero construir uma piscina. Aí quando eu vou cavar, eu descubro que tem uma fiação ali. Eu não posso construir minha piscina. Então, isso tem que estar registrado. Na matrícula do imóvel está lá na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6015. Tá, mas se não tem, porque as coisas às vezes não são como deveriam ser, tá? Não tem, não consta o registro da servidão. Se não consta, a pessoa que adquire esse imóvel, o terceiro que adquiriu de boa fé esse imóvel, ele deve ser indenizado ou não? Bom, depende do tipo de servidão. Aí, claro, a lei fala que sim, né? A lei fala que é obrigatório constar, e aí teria que ser indenizado
Bom, o que a jurisprudência fala? Se é servidão aparente, não. Ou seja, eu comprei um terreno rural e tem aquela fiação toda passando, aquelas torres passando pelo terreno. Ah, isso não consta na matrícula. Azar. Tá lá, é só olhar. É aparente, sabia, viu quando comprou. Agora, o outro exemplo, o exemplo da piscina. Eu comprei um terreno, comprei uma casa, um terreno, e eu tinha a pretensão de utilizar aquele terreno para construir uma piscina. Eu vou cavar, eu encontro uma tubulação ali de gás, sei lá, que não foi registrada na matrícula do imóvel. Neste caso, eu teria direito à indenização. Teria direito a pedir uma indenização para a pessoa que me vendeu. A forma, o valor de indenização, ele vai ser de acordo com o valor do prejuízo que eu tive. Qual é o prejuízo que eu tive? Quanto de dinheiro eu perdi? Quanto desvalorizou meu imóvel? E isso vai depender do local, onde está sendo feito. Trouxe um exemplo, para não ficar tão abstrato assim, de como funciona um decreto. Tá? Um decreto para fazer uma servidão. Decreto municipal. Declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa destinada à passagem de rede coletora de esgoto, fazendo ligação entre as ruas Odir Marcelino e Servidão Camilo Cardoso Filho nesta capital. Prefeito de Florianópolis, no uso das suas atribuições, etc., etc., fica declarada de utilidade pública para fins de instituição da servidão, amigável ao judicial, já coloca a previsão, que vai depender, né? Não é para tentar amigavelmente. A área de terras com extensão de 100 e tantos metros, 104 metros e com 3 larguras no terreno de propriedade dele. Fulano, 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 e seu marido, coloca as matrículas, todos localizados na rua tal, de acordo com o croquis em anexo. Então, tem o decreto e tem o croquis. Artigo 3º. Eventuais prejuízos serão indenizados se este uso pelo poder público acarretar danos à propriedade serviente devidamente constatados através da laudo técnico. Então, ele não diz que vai pagar, ele diz que vai pagar se houver dano constatado por meio do laudo técnico. Certo? Tombamento. Tombamento nós falaremos na semana que vem. Para essa semana é só isso. Certo? Vamos fechar aqui. Aguardo vocês na aula.